Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio semanal do Pod Mais, o nosso podcast semanal aqui de Alto Alegre do Maranhão, que está entrando agora na sua casa para trazer uma entrevista muito especial com um convidado aqui da nossa cidade. Antes de entrevistá-lo, eu gostaria de pedir a todos vocês que nos acompanham semanalmente, que possam se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, comentar aqui no nosso vídeo o que você achou da entrevista e também compartilhar com outras pessoas para que as pessoas possam também conhecer um pouco do nosso entrevistado, tá? Então, acompanhe a gente aqui no nosso programa semanalmente. E hoje nós temos um convidado muito especial, um grande amigo nosso aqui de Alto Alegre, que é o nosso querido Mano. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer e uma satisfação ter você aqui. Olá, eu sou o professor Mano. É um grande prazer estar hoje aqui participando do Pod Mais, né? Que é o podcast aqui do João Cardoso, da Juliana Vieira, Francisco Santos, né? Que é o nosso amigo aqui de longas datas, já conheço todo mundo. Não sou alto-alegrense de naturalidade, mas hoje eu me considero um alto-alegrense, já vivo aqui na região há quase 30 anos. E é um enorme prazer estar participando dessa entrevista hoje aqui com o João Cardoso. Então, professor Mano, você falou pra gente que você não é de Alto Alegre, né? Genuinamente não nasceu aqui, mas você mora aqui há muito tempo, inclusive recebeu o título, né, de cidadão alto-alegrense. Fala um pouco pra gente como foi a sua infância, como foi essa sua vivência, né, nesse primeiro momento, na sua cidade de origem e aqui também em Alto Alegre. Pois é, João, eu sou piauiense, eu sou de uma cidade do Piauí chamada José de Freitas. Eu nasci ali em dezembro de 1977. Não foi um momento muito bom da história do Brasil, né? Nesse período lá no Piauí teve seca, teve situações difíceis. Mas a minha infância foi como uma infância de qualquer garoto. Brinquei muito, né? Nasci numa época que não tinha celular, não tinha TV. E a gente se virava aí com as brincadeiras tradicionais, de ciranda, de correr, de pescar, atirar de baladeira, armar arapuca, pegar preá de fojo, que aqui muita gente nem conhece, né? Tava falando um dia desse com meu filho, mostrando os vídeos, como é que pega, como é que faz. E foi uma infância sofrida, né? Filho de uma família, juntamente com mais 10 irmãos, nós somos 11 de uma família. Graças a Deus estão todos vivos. Aí nós somos hoje uma família, podemos dizer, unida ainda. Temos aquela tradição de se reunir, de conversar, de brincar. E a minha infância, eu posso dizer que foi boa. Tirando as privações, a falta de dinheiro, a falta de recursos, muitas vezes, que a gente não tinha, mas foi bom. O meu pai, ele encontrou uns parentes, né? Parentes de terceiro grau, que são parentes do meu avô, aqui na região de São Luís Gonzaga. E o papai sempre vinha para cá quando estava desempregado, vinha para trabalhar de roça, para ganhar algum dinheiro para levar o sustento para casa, até que em um determinado momento ele decidiu vir morar na região de São Luís Gonzaga, mais precisamente no povoado Gamileira. E eu não vim no primeiro momento. Eu e meu irmão mais velho decidimos ficar para lá. A gente tinha assim, um certo preconceito com o Maranhão, os cabas contavam umas histórias. E aí, rapaz, não, vamos ficar aqui mesmo, no nosso Piauí. Mas logo a gente veio, eu acho que eu vim uns 3 meses, 4 meses depois que o papai estava aqui. E posteriormente o papai foi embora, o papai ficou aqui de 95 a 99, e eu decidi não ir mais, ir embora. Adotei aqui a região como minha cidade, como um lugar que eu decidi casar, criar meus filhos. Hoje já tenho neto e gosto demais daqui da região. Eu sempre digo pra mãe, não pretendo sair daqui nem morto. E, mano, aí tu morou aqui em Alto Alegre, nesse povoado, no Gamileira, né? E aí, como era o teu deslocamento para a cidade? Como foi essa vivência nesse primeiro momento? João, quando eu cheguei aqui em 95, as dificuldades de deslocamento eram ruins. Até porque não tinha estradas, vicinais, era vareda mesmo. E período de inverno, até para você se deslocar de bicicleta de um povoado para outro, era meio complicado. Você andava a pé. Você andava basicamente a pé. Até para vir para Alto Alegre, né? Gamileira para Alto Alegre é uma média de 12 quilômetros. E as pessoas iam a pé quando vinham, ou então pedia para alguém comprar alguma coisa, trazer, porque não tinha transporte mesmo de fato para
para deslocamento, era complicado. E, mano, fala um pouquinho pra gente como era o teu deslocamento, né? Tu que estava morando nesse povoado, pra cidade. Como era que tu fazia pra chegar até aqui em Alto Alegre? João, quando eu cheguei aqui no Maranhão, eu tinha parado de estudar. Eu acho que eu parei de estudar em 93. Eu vim para cá em 95. Eu já estava aí uns 2 anos sem estudar. Eu parei na 4ª série. Só que eu sempre fui um cara muito curioso. Eu sempre gostei de ler, de me informar. No meu tempo, a gente não se informava muito no jornal televisionado. Era jornal de folha mesmo. A gente comprava aqueles jornais. E eu não comprava jornal, mas a gente tinha acesso. Jornal velho a gente pegava, que se usava para embrulhar mercadoria, em comércio, essas coisas. E eu ia me informando com aquilo ali. Posteriormente, lá em José de Freitas ainda, eu me inscrevi em biblioteca. Eu gostava de biblioteca, tinha carteirinha da biblioteca municipal, gostava de ler. E quando eu cheguei aqui em 95, eu fiquei ainda um ano todo sem estudar. Eu tinha 17 anos na época que eu cheguei aqui. Eu completei 18 anos em dezembro e recebi um convite para trabalhar na educação como professor, que no primeiro momento para mim foi um choque. Eu digo, não, eu não sou formado, eu não tenho conhecimento de didática, eu não sabia nem o que era, eu não conhecia nada. Só que em 96 eu fui privilegiado porque foi o ano que foi assinado a nova LDB. E com a criação da LDB, o governo criou um programa de acabar com os professores leigos. Nós temos que acabar aqui até 2000. Nós estamos em 96, vamos acabar com os professores leigos até 2000, criar os cursos supletivos, para que a gente pudesse ir para um curso supletivo e convalidasse aquelas séries que você não tinha. Então, eu entrei nesse lance aí. No primeiro momento, eu entrei numa sala de aula com, eu acho, se eu não estiver enganado, João, eu tinha 38 alunos, 37 alunos matriculados e mais 5 que acompanhavam, porque naquela época a matrícula só era com 7 anos, não tinha creche, aí depois foi que foram diminuindo essa idade para matrícula. E aí os pequenos acompanhavam os outros, uns 5 meninos. E eu até digo hoje, eu acho que foi o maior milagre de alfabetização que eu fiz na minha vida, porque eu consegui alfabetizar quase todo mundo sem ter conhecimento. Eu não sabia o que era um planejamento, um objetivo geral, um objetivo específico, eu não tinha conhecimento dessas coisas. Depois foi que eu comecei a buscar e me inscrevi num curso de magistério em 97. Inclusive foi até através da professora Sandra, que o seu Ditinho trouxe um curso. Eu não tinha dinheiro para pagar. Aí teve uma senhora que eu acho que ela já até faleceu, acho que vocês conhecem, a dona Raimundinha do seu João Macedo, né? Sim. Ela conseguiu uma vaga para mim, através da Sandra, através da prefeitura, e eu fiz o curso nos finais de semana. Eu vim para cá finais de semana para fazer o meu curso de magistério e dei continuidade e estou na educação até hoje. Já vão fazer, são quase 30 anos de educação, né? Comecei em 96. Mano, e também você trabalhou, atuou aqui em várias escolas da cidade. Fala pra gente um pouquinho da tua trajetória, né, pelas escolas do município. No primeiro momento, eu trabalhei no município de São Luís Gonzaga. Eu comecei, como eu disse, eu trabalhei na escola São Francisco, que era no povoado Centro dos Cocos. Eu trabalhei quase 6 anos. Aí eu fiz meu primeiro concurso público em 99, lá em São Luís Gonzaga. Eu fui aprovado no concurso, mas no ato da nomeação, a justiça entendeu que foi de forma irregular, porque foi ano político, aí foi feito já no final do ano. A prefeita perdeu e eles anularam o concurso. Aí eu perdi o meu concurso, perdi o meu contrato e o meu concurso. Aí eu fui chamado para trabalhar numa escola de Alto Alegre, que na verdade lá é município de São Luís Gonzaga, mas na época o prefeito Ditinho tinha acordo com o pessoal de São Luís Gonzaga e ele pagava 2 escolas de São Luís Gonzaga que pagava professores de Alto Alegre, que era Três Setúbal e o povoado Queiroz. Eu fui trabalhar em 2001 e no final do ano abriu-se o edital do concurso daqui, que foi em janeiro de 2002, e eu novamente passei no concurso daqui e é onde eu exerço até hoje, né? A minha função de professor. E quais foram as principais dificuldades que tu passou ao longo da tua trajetória aqui em Alto Alegre? Eu acho que uma das principais dificuldades que eu tive eu tinha problema com vício, né? Eu trabalhando já na educação, comecei em 96, mas eu tinha problema com álcool. Eu cheguei a me envolver com álcool a um certo ponto que eu não tinha mais controle, eu perdi o controle.
Hoje eu acompanho o pessoal do AA. Eu acompanho ali o Cardoso, o DJ, esses meninos aí que são do A Vera. E já participei de alguns eventos com ele no AA. Eu não tive assim, a ajuda de nenhuma entidade, de nenhuma pessoa. Eu decidi parar de beber, porque eu bebia. Eu tinha uma vantagem que eu não bebia durante o horário de trabalho, eu bebia à noite. Todo dia eu tinha que beber, todo dia. Durante um período aí, eu fui parar de beber, acho que já 99. No final de 98 para começo de 99. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tive foi essa, porque eu perdi muito tempo, eu me desgastei muito, física, emocional, tive problema de saúde por conta disso. Relacionado ao financeiro é a dificuldade, a gente vai falar, eu tinha dificuldade, eu não tinha transporte, eu tinha bicicleta, eu tinha que vir para estudar aqui de bicicleta. Fora essa questão do vício, uma das dificuldades que eu tive, João Cardoso, era eu não conhecer ninguém aqui. Eu tinha que vir para cá para estudar, mas eu não conhecia ninguém, eu não tinha parente, eu fiquei sozinho. Aqui tem pessoas que eu sempre falo que me ajudaram muito. Finado Miguel, Teté, que eu tomava um banho lá, às vezes almoçava. A Dona Maria José, que é a mãe da Teté. Vanusa Vieira, foram pessoas que... tem a esposa do seu Cili aqui, acho que é Dona Fátima, o nome dela. Ela era cozinheira do hospital ali da Deus Helene. Algumas vezes eu tive que almoçar ali. Porque eu não tinha um local, eu não tinha dinheiro para ir para um restaurante. Eu nem conhecia, eu tinha um certo receio daqui, porque não era conhecido, né? Muito. E foram pessoas que me ajudaram. Eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades. Até que para pedalar de lá para cá era difícil, mas naquele período você não olhava muito isso porque você não tinha outra opção. Era a opção que você tinha e a gente vinha tranquilo, a gente não era tanto problema. O problema maior mesmo era falta de recurso e de conhecimento. Hoje é diferente, né? Eu agradeço muito, eu sempre falo dessas pessoas que estenderam a mão, às vezes eu brinco com a Vanusa, eu sempre passo ali onde Dona Maria José, é difícil eu estar por ali para não ir lá dar um abraço nela, porque às vezes eu já disse até para a mãe, eu digo, mãe, era como se fosse uma segunda mãe para mim, almoçava ali, tomava banho, deixava minha bicicleta, ia para Bacabal, para a universidade, para o curso, para lá, voltava e ia para casa. E, mano, e tu sempre foi uma pessoa assim, muito ligada com a leitura, com os livros. Inclusive, tu atuou muito no João Mamed em um movimento de implantação da biblioteca e incentivo aos estudantes para a questão da leitura, né? Fala um pouco sobre essa tua ligação com a leitura e os livros. Uma das preocupações que eu tenho hoje com as escolas do nosso município, e não só daqui, de vários lugares, é não ter uma biblioteca dentro da escola que seja atuante. Eu estudei lá em José de Freitas, numa escola ginasial chamada Antônio Freitas. Lá eles tinham biblioteca, eles trabalhavam com teatro. Eu lembro muito que eles utilizavam os livros para fazerem peças de teatro. E a gente sempre teve esse contato com livros, com histórias, né? Eu lembro que eu ia muito para a biblioteca municipal lá de José de Freitas, a gente ganhava uma carteirinha e a gente podia ir a qualquer horário para estar pegando livro emprestado, para estar lendo. E eu ia para ler as histórias indígenas, né? Eu gostava muito daquelas fábulas indígenas, aquelas lendas da mandioca, da macunai, uma lenda do Guaraná. Era um ilustrado, no primeiro momento gostava muito das ilustrações, e aquilo ali foi me atraindo. Até quando eu tive contato com história do Brasil, história do Piauí, história do Maranhão, história do local que você vive. É tanto que quando eu cheguei aqui no município de São Luís Gonzaga, uma das primeiras coisas que eu procurei entender foi a história. Eu tive até uma conversa com um rapaz ali do banco, o gerente do banco. Ele estava falando sobre São Luís Gonzaga. Eu digo, Josélio, São Luís Gonzaga é uma cidade antiga. Ela foi criada por um decreto imperial, antes da proclamação da República. Ele disse, mano, como tu sabe disso? Eu digo, primeiro que eu gosto de história e eu acredito que um professor, enquanto professor, em primeiro momento ele tem que ter interesse por essa história local, do lugar que tu tá, saber como surgiu, de onde surgiu. Eu sempre tive interesse. E eu acredito que o livro, ele muda a mentalidade, ele te traz inteligência, ele te dá a capacidade de dialogar, ele te dá a capacidade de tu entender coisas que sem a leitura.
Mesmo hoje, você tendo acesso à internet, a vídeos explicativos no YouTube, não sei onde, mas nunca vai ser a mesma coisa. Eu me lembro sempre do Ariano Suassuna, que ele sempre dizia que não gostava de ler em computador. Ele disse, eu não gosto de ler em computador porque eu gosto de ler deitado. E eu não me vejo me embolando de um lado para o outro com o computador. Eu gosto de me embolar com o livro. E eu também gosto de ler, pegar um livro físico, sentir o cheiro novo do livro, abrir, comprar um livro, e isso é muito gratificante. E muda. Eu sou prova viva disso. Quando eu fui chamado para trabalhar na educação, o seu Davi, lá do Centro dos Cocos, ele me levou lá em São Luís Gonzaga. Ele foi uma das pessoas que me ajudou muito. Aquele pessoal ali, seu Medeiro, Dona Dulce, Luizão, aquele pessoal ali daquela região ali que tinha um filho, que me deram todo apoio. Não, vai, a gente te apoia e tudo. E eu fui para fazer um teste lá em São Luís Gonzaga de leitura e escrita, só com a 4ª série. Quando a mulher olhou, era até Dona Simone, a secretária de Educação, ela só tem a 4ª série. É sério, com essa letra, com essa desenvoltura de leitura, não dá para acreditar como é que isso pode acontecer. Porque eu tinha contato com o livro. Eu acho que isso me possibilitou ter, pelo menos, alfabetizado boa parte dos meus alunos naquele primeiro período, ali naquele primeiro momento. É importante o livro. Mano, e com relação à tua família, né? Como foi a constituição? Como foi que tu conheceu a tua esposa? Os filhos? E fala também um pouco sobre a educação deles. Eu conheci a Josélia lá no interior ainda. Eu acho que em 98, lá pela metade de 98. A Josélia era bem jovem ainda, mas o papai ainda estava morando aqui, a gente começou a namorar, o papai foi embora e a gente se juntou em primeiro momento. Eu acho que a gente juntou em junho de 99. E aí de lá para cá já vai fazer 25 anos. Vai fazer 25 anos agora, em junho, exatamente, 27 de junho. A gente não, isso não é a data do nosso casamento, é a data que a gente passou a morar junto, 27 de junho. E passamos 2 anos sem ter filhos, tivemos Israel, que é o nosso filho mais velho. Posteriormente nós tivemos o Ismael, a gente morava já no Queiroz. O Ismael acho que nasceu em 2001, 2002, por aí, eu não lembro bem o ano, mas foi isso. E o Samuel, que é o nosso filho mais novo, que nasceu em 2008. O nascimento dos nossos filhos sempre foi meio conturbado na questão do parto mesmo em si. Sim. Quando foi para o Israel nascer, eu morava na Gamileira. Foi um dia de chuva. A Josélia deu à luz, ele nasceu acho que 28 de janeiro. E aí, período chuvoso, aí ficamos lá a noite toda. Minha sogra disse, vai ter que fazer o parto aqui, porque não tem como levar para lá. Nessa chuva era bicicleta mesmo, tinha que vir de bicicleta, uma mulher grávida, numa garupa de bicicleta, porque não tinha, se precisasse de uma ambulância, de um carro, não tinha como ir buscar, não, era desse jeito mesmo. Aí teve aqui no Hospital da Deus Helene, ele nasceu aqui. O Ismael, eu estava no Queiroz, esse foi conturbado mesmo. Chuva o dia todinho, 26 de março. 26 de março ele teve, 27 de março. Aí passou o dia todinho chovendo à noite, ela com dor. Aí já de madrugada, depois de meia-noite, eu chamei um vizinho para trazer, me ajudar a trazer de bicicleta, empurrando a bicicleta, porque não dava para pedalar. Aí trouxemos até na Altamira, um rapaz da Altamira trouxe aqui no hospital. Daqui foi para Bacabal, porque não tinha médico para fazer o parto aqui. Detalhe, eu estava estudando para um seminário da UEMA, isso numa sexta-feira, foi a noite quem trouxe ele para cá, e no sábado era o seminário, estava lá morto, cansado, e ia lá com o neném no hospital. Já o Samuel, no período que o Samuel foi nascer, foi esse foi mais problemático ainda. A Josélia teve começo de eclampsia e teve cachumba. Aí ela ficou um dia lá em Coroatá internada para ver se melhorava. O parto tinha que ser normal, ele não podia fazer a cesariana, segundo o médico, porque podia contaminar o bebê por conta lá do problema que ela estava, que é viral, não sei o que e tal. Eu sei que, resumindo, não fizeram o parto lá, a gente teve que vir aqui para um posto de saúde aqui na avenida, ficou lá um tempinho, aí ela aumentou as dores do parto, aí eles mandaram a gente para Bacabal, para ter o menino em Bacabal, só que mandaram eu e o motorista até o Nelson,
um que joga bola aí, que é motorista da ambulância, que ele é de Bacabal também. E aí eu peguei e botei ela na maca atrás, botei o cinto lá e tudo, e fui lá dentro tranquilo. Quando chega ali depois do Santo Antônio, eu percebi que ela ia dar a luz pro neném lá dentro, lá fora. Aí eu pedi para ele parar a ambulância, eu fui lá, ela estava de fato dando a luz, e eu foi que peguei o Samuel dentro da ambulância e levamos lá para terminar de fazer o procedimento em frente lá ao hospital. Então foi meio problemado, né, essa situação. Em relação à educação dos meus filhos, uma coisa que eu sempre digo, quem trabalha na educação, muitas vezes não tem tempo de educar os próprios filhos, de acompanhar os próprios filhos. Principalmente para mim, que já trabalhei como coordenador de uma média, que era de manhã, de tarde, de noite. Você deixa de acompanhar muita coisa. Fiquei 8 anos na Secretaria de Educação, que era basicamente de manhã, de tarde, de noite, né? Teve um período, inclusive. Mas, resumindo, meus filhos são pessoas boas, são meninos bons. Nessa parte de estudar, o Israel está fazendo música, está fazendo a faculdade de música em Codó. O Ismael fez o ensino médio, acho que ele não tem muito interesse mais de estudar, mas eu não posso dizer isso porque eu também passei um tempão sem estudar. Voltei a estudar, fiz curso superior, passei em 3 concursos públicos, né? Eu falei do primeiro, mas posteriormente eu fiz outro e passei. E eu acredito que tem muito tempo, são jovens, não são envolvidos com coisa ruim, são pessoas de bem, meus filhos. Eu gosto muito da minha família, né? Da minha esposa, Josélia, que me aguenta até hoje. São 25 anos de luta aí que a gente tá junto, né? E eu sempre digo para ela, na minha trajetória, a minha família, minha esposa, meus filhos me ajudaram demais. Inclusive me livrar do vício. Inclusive me livrar do vício. Porque eu sempre dizia assim, rapaz, eu preciso ter uma família para mim, a minha casa, o meu lar, mas eu bebendo do jeito que eu bebo, feio do jeito que eu sou, cachaceiro, pobre, não vou arrumar ninguém, eu tenho que largar esse negócio. E foi difícil para parar. Mano, e eu acho muito bacana essa relação de vocês, né? De trabalharem unidos, tu, a Josélia, sua esposa, e os filhos também, os meninos te ajudam na venda das plantas, eu acho isso muito bacana. Conte pra gente um pouquinho como é que se iniciou esse trabalho na floricultura. Eu trabalhei na escola Elisa Monteiro, no povoado Altamira, mas precisamente aí no período de 2004 a 2008, se eu não estiver enganado. E como eu te falei anteriormente, eu gosto muito de ver a questão da história do município, a história local. E a Igreja Católica de São Luís Gonzaga, ela escreveu um livro artesanal contando toda a história de todos os povoados de São Luís Gonzaga. Inclusive, eu ainda tenho esse livro, eu já emprestei para alguns eventos aqui. Ele era artesanal, datilografado, o aspiral dele era feito com vidro e desodorante, que aí gastou, quebrou, envelheceu, né? Hoje ele é encadernadozinho, não sei nem por onde é que anda esse livro, mas eu tenho esse livro. E lá contava a história da Altamira dos Borbas, que Altamira dos Borbas foi um povoado, a povoação começou em 1907, com o seu Abelo Borba, que é... Por isso que deu o nome de Altamira dos Borbas. E a gente tinha um trabalho, a Secretaria de Educação colocou um trabalho para a gente fazer relacionado à questão ambiental ou um projeto para ser trabalhado na escola. E eu disse para os meninos, eu digo, olha, a Altamira está fazendo 100 anos esse ano, né? Era 2007. E eu acho que você olhando aqui para o povoado, falta muita coisa. Aqui tem muito pé de manga, mas falta muita árvore frutífera, essas coisas. Aí, juntamente com Dona Cecília, a Lila, que era a diretora da época, a Regiane Linhares, decidimos fazer um projeto de educação ambiental que a gente pudesse dar palestra dentro do povoado e produzisse mudas de árvore frutífera juntamente com... e outras árvores, juntamente com os alunos. Aí nós fizemos um projeto que durou 45 dias. Ainda tem uma cópia do projeto, a gente colocou o título do projeto como Jornada de Preservação Ambiental. Aí tinha os subtemas lá. E a gente produziu uma média de umas 1.800 mudas lá. Inclusive foi lá em casa, Dona Cecília. Caliane, na época, ajudou, porque Caliane estava começando na educação na época. E ajudou ainda no projeto, Irmã Assunção, alguns professores. A partir daí, eu dei continuidade. Eu vim embora para cá no final de 2008. E aí dei continuidade ao projeto. A gente começou em 2007. E em 2008 as mudas já estavam no tempo de plantio. Inclusive a gente doou umas mudas. Eu não sei se tu estava numa MED na época, que tinha um projeto chamado SOS Rio Tapuio, que era para arborizar o tapuio. Sim, né? E a gente doou uma quantidade dessas mudas para o João Mamed. Só que passou o período, foi no início de 2008,
já estava junho de 2008, as mudas estavam morrendo lá, inclusive umas mudas de açaí da terra, de Jussara, né? E aí eu cheguei lá, as mudas estavam morrendo, aí eu liguei pro professor Sonivaldo para saber se ele não queria as mudas. Tinha muda de barriguda, muda de manga, de buriti. Ele disse, rapaz, eu quero as mudas de Jussara, de açaí. Aí ele pegou, hoje nós temos essas mudas plantadas lá, uma parte delas estão no sítio do professor Sonivaldo. Aí eu dei continuidade, aí eu fiz vários projetos, eu já fiz projeto de arborização em Peritoró, junto com a Secretaria de Meio Ambiente de Peritoró, São Mateus, e continuei aqui fazendo. Aí em 2018 a minha esposa, ela recebia Bolsa Família. Isso já bem mais atrás. Eu já disse, vamos devolver esse cartão desse Bolsa Família, vamos tentar fazer uma outra coisa. Eu já sou concursado, sou professor. Nós fomos na Secretaria de Assistência Social, devolvemos lá o cartão, ficamos lá sem ele. Agora nós vamos procurar uma segunda renda, uma coisa para nós fazer, para nós ganhar um dinheirinho, sem precisar que a gente... Porque eu acredito que... Eu tenho certeza que tinha gente que necessitava mais do que a gente. Aí, em 2019, um dia, a luzinha acendeu. Mano, planta. Aí tem até algumas pessoas que me chamam de mano, planta, né? Eu digo, mano, planta. Vai trabalhar com planta. É o que tu sabe fazer. Eu lembro de um versículo bíblico, da luta de Davi com Golias. O rei Saul chamou Davi e disse assim, pega aqui minha espada, minha armadura, meu capacete, meu elmo, vai lá. E Davi não conseguiu nem manusear, porque a afinidade que Davi tinha era com a funda. Ele tinha habilidade com funda. Ele disse, meu filho, tu tem habilidade com planta. Tu sabe mexer. Bota tua floricultura, começa. E a gente começou. Nós começamos mais precisamente a nossa floricultura no dia 19 de fevereiro de 2019. A gente começou nesse dia. Eu chamei os meninos, eu comprei uma semente de rosa do deserto, que eu não conhecia. Eu vi o primeiro exemplar de rosa do deserto na casa da mãe, comprei uma semente no Mercado Livre. E nós reunimos, plantamos e fizemos uma oração e declaramos. Hoje está aberta a nossa empresa de planta, né, com plantio de 10 sementes de rosa do deserto. E de lá para cá, a gente está aí. Não é um negócio que dá dinheiro, que vende muito, mas é um negócio que dá prazer. Eu vejo, tenho meu neto hoje, o Álvaro, vai lá, come jabuticaba nos pés, produzido lá em casa, laranja, produzido em vaso, limão, produzido em vaso, um monte de coisinha assim que tu olha assim, rapaz, é bacana, né? E aí começou por aí. E hoje estamos aí, né, nessa luta. Mano, e além do teu trabalho, né, que tu já citou aí, que é o trabalho com floricultura, você também é servidor público e está à frente do Sindicato dos Servidores Públicos. Fala um pouco pra gente sobre o teu trabalho à frente do sindicato. Eu tive uma participação na criação do sindicato ali por volta de 2011. Já no final da gestão do Dr. Liorne, né? A educação teve problema, começou o movimento. Aqui tinha um núcleo do Simproecema, então decidiram criar o Sindsaama, né? Sandra, Renato, Evandro, eu, Miriam, essa turma aí. Criamos o Sindicato dos Servidores Públicos, que ficou aí uns 10 anos aí com o Renato, com a Ayrton, com essa turma aí do sindicato. Rosinalva, que é um dos grandes ícones lá do sindicato. E já agora em 2021, o Renato abriu mão da presidência do sindicato para ir para a gestão do Mamed. E eu fui convidado para me candidatar a presidente do sindicato e fui eleito, né, na eleição provisória e posteriormente na eleição permanente, que foi em 2002. E estou aí já com uns 2 anos no sindicato. Estou fazendo um trabalho que eu acredito que é um trabalho sério, um trabalho bom. Já temos muitas negociações feitas, muitas conquistas feitas. O sindicato hoje já tem terreno que não tinha para fazer a sede. Temos o projeto da sede já montado com o arquiteto, né, com o engenheiro. E estamos trabalhando. O sindicato não é assim uma entidade que você fique lá e não tenha problema. O sindicato tem problema de quase todos os lados, né? E nosso sindicato é um sindicato pequeno, nós não temos uma grande quantidade de sócios. Hoje eu estava até falando com uma pessoa o motivo disso. Alto Alegre, nós tivemos 3 concursos, nós temos o de 97, que eu acho que hoje tem poucos concursados desse concurso, bem pouco, alguns já faleceram, outros já aposentaram, outros exoneraram. Nós temos o de 2002, que tem uma média de 80 professores hoje, uma quantidade pequena também, por conta disso já estão envelhecendo, né? Os nossos professores estão envelhecendo, até porque Alto Alegre está envelhecendo. E 2013 o concurso foi uma quantidade muito pouca de vaga. Professores de séries iniciais, se não estiver enganado, foram 33. E estamos aí na luta para ter outro concurso, né? Já estamos com uma lei aprovada
E eu agradeço a oportunidade de estar no sindicato e estou dando o máximo de mim lá e quero ficar por lá, por enquanto, né? Ajudando a categoria. O sindicato, estamos lá. O sindicato é sindicato dos servidores públicos. Eu já tenho ouvido aí em alguns blogs, algumas pessoas da gestão ou de outras gestões, colocando lá sindicato dos professores. E eu sempre rebato. O nosso sindicato não é sindicato de professores. O Alto Alegre não tem um sindicato exclusivo para professores. É sindicato de servidores públicos. Aí lá nós temos vigias, zeladores, agente administrativo, todo mundo. O nosso sindicato está de portas abertas todo dia, das 8 às 11 e das 2 às 17 horas. E, mano, e com relação às perspectivas futuras, né? Você que é um homem sonhador, um homem cheio de muitas vontades, quais são ainda os teus desejos que tu queres realizar ainda na tua vida? Hoje eu não tenho, assim, estudo, por exemplo. Eu sou um cara que eu continuo estudando. Inclusive, ultimamente eu tenho estudado sobre ervas, manipulação de erva, porque eu ainda pretendo fazer um curso de naturopatia, fitoterapia, alguma coisa do tipo. Essa é a minha perspectiva. Como eu estou lá trabalhando com planta, e eu acredito muito nessa questão do natural, do poder da erva, do poder das plantas ali, eu acredito que eu ainda posso contribuir muito com a sociedade altalegrense, até com a sociedade maranhense, e quem sabe até a nível nacional, né? Porque a gente nunca sabe. Fazer um curso dessa magnitude para que eu possa aprender a manipular a quantidade de miligrama, o que é proibido, o que não é proibido dentro do mundo das ervas. Sim. E em relação à educação, eu já tenho, como eu disse, já vou fazer 30 anos já de educação em 2006. Eu ainda não me aposento porque eu sou novo, muito novo, porque eu comecei novo, né? Sim. Foi meu primeiro emprego formal, eu tinha 18 anos. Aí eu ainda vou ter que esperar um tempão, mas eu já queria de fato me aposentar da educação, porque não é que eu me sinta velho, é porque eu já cumpri o meu papel dentro da educação para mim poder tocar a minha vida de outra forma. Sim. E eu me aposentando na educação, eu vou tomar conta, vou ampliar a questão do meu espaço de floricultura. Não para que seja um espaço apenas para vender planta, mas que as pessoas possam visitar, possam ir alunos para pesquisar, aluno de biologia, aluno de qualquer outra área de educação ambiental e até das escolas municipais para estar aprendendo. E eu quero me dedicar mais lá. Eu já fiz até um redário lá, um lugar que eu possa estar me balançando, esperando os clientes chegar, os visitantes. E eu pretendo ampliar. Inclusive, quando eu falo ampliar, até aumentar, ter um espaço maior futuramente para que possa ser mais aconchegante, que eu já considero que é um pouco, já foi bem feinho, mas está ficando bem bonito. E eu acredito que é isso. Eu ainda pretendo, nessa parte de estudo, o que eu pretendo me aperfeiçoar é na parte de planta, principalmente nessa parte de plantas medicinais, de ervas que curam, essas coisas para mim poder estar ajudando as pessoas. Mano, eu queria agradecer a tua participação aqui no Pode Mais, dizer que você sempre foi uma inspiração, né, um exemplo para todas as pessoas que te acompanham, que te conhecem, desejar muitas coisas boas na tua vida e da tua família e dizer que o nosso espaço está sempre aberto aqui para você. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco da minha história, da minha trajetória, né? Que eu sei que eu ainda tenho muita coisa para contar, porque o tempo é resumido e é bem extensa mesmo. Eu até um certo tempo, eu não gostava muito de falar sobre o que eu passei, mas eu aprendi que eu devo falar. Principalmente essa questão da superação entre o vício, entre o ter largado a escola, porque hoje nós vemos muitas pessoas, João, que pararam de estudar e se sente incapaz, se sente velho, mas nunca é velho, nunca é tarde. Você pode, por mais difícil, por mais longe que você esteja, por mais fundo que seja o buraco que você esteja, sempre vai ter alguém que estende a mão, sempre vai ter uma cordinha, um cipó, um negócio que você possa subir e chegar lá. Porque eu já até disse, eu não tinha... das minhas maiores dificuldades era eu não ter perspectiva de vida. Eu cheguei aqui no Maranhão sem perspectiva de vida, eu não sabia o que eu ia ser. Eu até digo, a educação me salvou, Deus em primeiro lugar me salvou, me tirou. E nunca é tarde. Dá para você que vai me ouvir aí, dizer assim, eu não consigo mais, eu já cheguei no meu limite. Não existe limite, o limite é o céu, é a tua mente. O que te limita é a tua mente. Se você tiver coragem de ir para frente... né? Não dá para matar, não é só um leão por dia, não. Mata 2 e vai para frente.